Olá, casais, boa noite, graça e paz, tudo bem? Como vão vocês? Acredito que está tudo bem com vocês, né? Hoje estamos aqui, através desse vídeo, para falar com vocês. Embora nós gostaríamos de estar juntos, né, num encontro onde assim, poderíamos, né, abraçar, olhar olho no olho, beijar, sentir esse calor humano. Mas devido à pandemia, nós estamos aqui através dessa ferramenta tão interessante, tão importante que é a internet e as redes sociais para falarmos com vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos para nosso encontro aqui neste canal da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em São Pedro. Como o Alexandre disse, é um meio que a gente teve, né, de conversar um pouquinho. Nosso primeiro encontro de conversa de casais, é isso? É isso. Conversa com os casais. É bem legal porque a gente consegue conversar um pouquinho, passar para vocês um pouquinho do que seria o nosso encontro em família, que este mês de maio a nossa igreja sempre comemora, né, este mês da família. Então nós teríamos o nosso encontro, mas devido a toda essa pandemia não vai ser possível. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema dessa mensagem, desse encontro, dessa conversa com os casais, que é vivendo dias diferentes, o que nós temos vivido, dias difíceis, mas dias com muito cuidado de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pois bem, casais, estamos vivendo um tempo diferente, não é verdade? Um tempo muito sério para a nossa história. Temos tentado como igreja responder responsavelmente à crise gerada por essa pandemia, que é o Covid-19. A situação pela qual nós estamos passando atualmente, ela é completamente nova no mundo. E para nós, como famílias, não seria diferente. Principalmente, estamos, como família, aprendendo a lidar na prática com esse período. A lidar com o quê? Com situações novas, com situações inusitadas, talvez coisas que nós nunca imaginaríamos que iríamos passar. Então, são emoções à flor da pele, pelo tempo passado junto, talvez pela a situação de não poder sair ou até de não ter resultado. De repente o governo fala, ó, até tal dia vai durar, depois a gente vai voltar às nossas atividades. E isso suspende, ele prorroga. Então tudo isso tem trazido algumas coisas difíceis para nós como família, como casal. E essa hiperconvivência e nesses momentos que estamos vivendo também tem trazido descobertas e aprendizados maravilhosos. A gente sabe que o governo tem prorrogado, mas que logo nós vamos estar voltando com a nossa rotina, com a nossa normalidade. Mas estamos aí há mais de 2 meses dentro de casa, né, no isolamento social, com pouco contato com pessoas. Então isso acaba nos trazendo novas experiências e que possamos, através dessa jornada que a gente viveu aí de 2 meses e aos poucos voltando à normalidade, nós cremos que nós possamos ter aprendido algo com tudo isso, como a gente tem ouvido e tem buscado sairmos melhores do que nós entramos diante dessa situação toda. Mas também com este isolamento social, isso traz um medo, em nós mesmos, de como será, né, como vai ser agora a situação, como vai ser voltar à normalidade. Então, o medo de ser contaminado, né, o medo de ser infectado, o medo de sair de casa.
Isso é um pânico, um medo que junto, né, esse pânico, esse medo aliados, eles impactam muito seriamente na vida das pessoas. Mas nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, de fé em Deus, na sua imensa graça, nós cremos na vida eterna dada a todos que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo Jesus. Amém. Como seu Senhor e como seu Salvador. Enquanto vivemos essa crise, munidos por essa fé e por essa esperança que é nele, que é em Cristo Jesus, nós devemos aproveitar essa situação, queridos, essa situação que está diante de nós, para mudar algo que precisa ser mudado em nós, né? E algo que precisa ser mudado através de nós, para com a nossa família. Não devemos ser como aqueles que perdem a esperança. Não devemos ser como aquelas pessoas que não têm essa esperança em Cristo Jesus e perdem a esperança por todas as coisas. E se deixam afundar e aprofundar no medo, no pânico, no desespero. Mas nós, como cristãos, devemos aproveitar esse tempo, esse novo tempo, para fortalecermos como famílias, como casal, a fortalecermos como servos e servas do Senhor. Pensando nisso, tem alguns versículos da Bíblia que nós separamos que retrata profundamente isso. Está lá em Eclesiastes 4, versículos 9 até o 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sabe por quê? Porque Cristo é o centro desse cordão. Porque você, sua esposa, a sua família tem Cristo no centro, tem Cristo no meio. E Ele permite você acreditar e esperar nele. Ele permite você não dar espaço para o pânico ou para o medo em tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando do pânico e do medo. Se Deus permitir algo acontecer nas nossas vidas, é para honra e glória dele. Mas o pânico não precisa tomar a nossa vida e nem causar desespero, nem causar estresse em nossas vidas. E para os casais que estão juntos, para as famílias que estão juntas, esse tempo de confinamento que nós estamos vivendo, como tem sido esse tempo? Será que tem sido uma lua de mel? Ou um grande problema? Como será que tem sido esses mais de 40 dias aí confinados, e o que nós podemos ter aprendido nesse tempo todo também? E será que foi uma lua de mel ou será que foi um grande problema? O desafio de tudo isso é encontrar um equilíbrio para se manter um relacionamento saudável, um relacionamento firmado mesmo, na paz, no equilíbrio, de se buscar saber conviver 24 horas junto com a pessoa ali. Você tá dia e noite se vendo dentro de casa, mesmo sem poder ter contato com as pessoas de fora. Isso acaba criando um desafio para o relacionamento. É preciso encontrar o equilíbrio e saber conciliar tudo sem afetar o casamento, sem afetar o relacionamento com a sua família, com os seus filhos.
É preciso encontrar o equilíbrio e conciliar as situações que nós temos vivido, que não é somente o fato de não poder sair de casa, mas isso inclui a falta de emprego, isso atingiu muitas as famílias, né? Isso prejudica muito o relacionamento, o desemprego, o seu salário atrasado. Então não é somente ficar em casa, são vários fatores que podem afetar o seu relacionamento, né? E já que nós estamos falando sobre esse ficar em casa, eu quero agregar algo para que isso não seja... Nós temos algumas ideias para passar, mas essas ideias nós queremos que não fiquem para esse momento apenas que estamos vivendo, nessa dificuldade, mas que continue no decorrer da vida de vocês como casal, como família. E pensando na primeira ideia que nós queremos passar para vocês, é muito interessante. Ela a gente começou a pensar a respeito de estreitar os laços, de se conhecer mais, de se conhecer melhor entre o cônjuge e entre os familiares também. Usar esse tempo que estamos em casa para junto terem boas conversas. Quanto tempo faz que você não tem uma boa conversa? Talvez mesmo passando já 2 meses em casa, você não tem tido uma boa conversa com o seu cônjuge. Contar piadas, relaxar nesse ambiente tão gostoso que é chamado casa, lar, esse ambiente protegido. Mas também use esse tempo para ter conversas sérias, ter meditações bíblicas, orações, leituras de bons livros, livros cristãos, mas também livros seculares. Mas cuidado também. Cuidado com o quê? Cuidado com informações, com notícias, com tantas informações e tantas notícias. A todo momento você está buscando descobrir, saber algo sobre o vírus, sobre política e assim por diante. Isso pode afetar a saúde mental do casal. Da família, né? E da família. E consequentemente afetar o relacionamento da família de cada um de vocês. Busque sim informações. Busque informações oficiais, em sites oficiais. Limite-se também a ler informações uma vez ao dia, algum momento separado. Se você gosta, o seu cônjuge não gosta, não precisa obrigá-lo a ouvir. Aqui em casa, quem mais gosta de informação, de procurar informação, de Sara, ela fica me informando a todo momento. De repente, você viu isso, Lê? Você viu aquilo, Lê? Nossa, eu nem vi, nem tô sabendo. Às vezes aí, até então, coisa do trabalho dele, eu sei isso primeiro do que ele, do que acontece. Bem quem nos conhece sabe do trabalho, então eu acabo sabendo primeiro que ele, quase, brincadeira, né? Mas eu busco sim informações, mas eu tento não sobrecarregar a minha família, não tento trazer todas essas informações para a minha família. E muitas vezes quando eu tô vendo algumas informações, eu vejo que o Lipe, né, o meu filho de 9 anos, ele fica mais assim interessado, eu procurar, não é nada demais. Assim, mãe, é sobre o vírus? Ele já tá assim, né? Também fica me perguntando sobre o vírus. Então, eu busco assim informações, mas tento não forçar ele a ficar vendo informações, porque você também tem que respeitar se o seu cônjuge não gosta de ficar buscando informações, né? E você, além de pegar informação para você, você quer encher a pessoa de informação e quer que a pessoa preste atenção na sua informação, né? O pior é que tudo isso parece ser simples, né? Mas nem todo mundo consegue colocar em prática isso no dia a dia. É verdade. Por isso que é um desafio, né? Por isso que são ideias. São ideias para que nós tentemos colocar isso em prática. Mas não insista,
muito com o seu cônjuge sobre as informações, tá bom? E para evitar brigas desnecessárias, cada um deve buscar durante o dia, um momento a sós e ter um espaço para realizar uma atividade sozinho, dentro da sua casa, no espaço que você tem aí. Procure um cantinho e tenha este momento. Esse momento pode ser uma oração, uma leitura, um estudo, um exercício de respiração, que isso é muito bom, praticar exercício, faz muito bem. Isso você pode envolver as crianças também nesse... Estourou, né? Não, isso ajuda bastante. Você pode envolver as crianças nessas atividades de exercícios também. Essa ideia de que você precisa sempre estar fazendo alguma coisa ou conversando com alguém da família é uma pressão que devemos tirar de cima de nós. Não, eu tenho que estar, meus filhos estão assistindo televisão, eu tenho que estar lá junto com eles. Meu marido tá junto, eu também tenho que estar. Não, tira esse tempo para você. Se permita ter um tempo para você colocar o seu pensamento em ordem. E isso não significa que você deixou de amar alguém da sua família. Não, isso significa que você está cuidando de você. E você precisa cuidar de você para você poder cuidar dos seus parentes, dos seus familiares, né, da sua família. Então, se permita ter esse tempo, lidando, principalmente que a gente tem lidado com essa pandemia, cuidar de si, cuidar da nossa saúde física e mental, faz parte do cuidado que a gente tem com os outros também. A gente se cuidando, a gente estando bem, a gente consegue cuidar de outras pessoas também. Portanto, não é se isolar, né? Não é ficar todos os dias enfiado dentro do seu quarto, porque aí é ruim também. Mas é ter um momento do dia, separe um momento do dia para você ter esse tempo a sós. Parou de falar? Ela fala demais, né? Ela fala que eu falo demais. Ela não deixa nem eu falar. Tá vendo só? Mentira, pra quem nos conhece sabe que o Alexandre fala muito mais. É que hoje acho que ele trabalhou e tá meio cansado. É verdade. Mas essa é uma outra ideia. Descontração. Casal, você precisa ser descontraído. Precisa parar de ser muito mecânico, muito metódico com quem as coisas. Quem é a mais engraçada, né? da casa? Sou eu, tá? O Alexandre é o mais sério. É o mais... Pois é. Então eu tenho que falar pra ele, brinca um pouquinho, né? As crianças vêm brincar e eu, brinca um pouquinho, eles estão brincando. Aí começa a entrar na brincadeira também. Então a gente tem que ter esse momento de descontração mesmo, de não querer todas as coisas arrumadinhas, tudo certinho. Isso não é fácil pra ninguém. Mas a gente tem que ter este momento de descontração, né? Em família, principalmente. Ó, uma ideia. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, você tem que fazer a janta, tem que cozinhar, ou tem que preparar alguma coisa na cozinha. Leva todo mundo pra cozinha, vai dar trabalho. Sujeira também. Mas vai ser descontraído. Leva as crianças junto, se você tem criança, né, o marido junto, ou a esposa junto. Prepare um prato diferente, uma sobremesa bem elaborada, um bolo bem gostoso, né? Ensine as crianças a fazer parte disso. Que criança que não gosta de uma bacia com o restinho daquele bolo que você preparou para pegar com a colher e comer? Raspar. Toda criança adora isso, né? Eu já fiz isso, Sara não faz até hoje, né? Eu faço. Mas então, não importa a idade, mas continua. Isso traz descontração. Jogos também, né? Você pode reunir a família na sala e vamos fazer jogos. E isso serve também para descontrair, né? Exatamente. E se houver crianças, né? Por exemplo, mas eu tenho criança pequena. Envolva a criança pequena em tudo, porque criança, qualquer coisinha que você dê para eles fazerem, eles já ficam felizes. Às vezes eles vêm, mãe, posso ajudar? Pode. Qualquer coisa que eu peço para eles fazerem, eles acham que já são o importante, fez o prato principal. Já é interessante. O interessante ainda é que antigamente, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente não fazia isso porque a gente colocava a culpa em quem? Na falta de tempo, né?
Hoje nós temos tempo suficiente para isso. Como a Ju disse, a nossa rotina não mudou tanto, porque eu ainda continuo trabalhando fora, mas talvez de você não, talvez seja diferente. Assim mesmo, nós temos dedicado tempo maiores com as crianças, por exemplo. Falando um pouquinho da nossa rotina, que eu acho que eu não tinha dito ainda, a nossa rotina não mudou muito, na verdade, a minha mudou muito com as crianças, mas a do Alexandre não, porque ele continua trabalhando normalmente. Eu falo porque a rotina dele ficou ainda pior um pouquinho, porque ele tem que chegar em casa e aguentar a esposa e os filhos na quarentena. Então para mim e para as crianças mudou muito a rotina, mesmo a gente está dizendo isso desde o início do vídeo, mesmo sabendo que isso está por terminar, a gente sabe que nada vai voltar, as coisas não vão voltar tão rapidamente à normalidade. Então a nossa rotina ainda tem sido com um tempo mais vago, que a gente tenta fazer essas coisas com as crianças, mesmo eles estudando em casa, mas a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, né? Dando um pouco mais de atenção e tendo esse tempo para ter essas criatividades, usando a criatividade, né? Soltando a criatividade e aproveitar a oportunidade também de estar falando sobre o nosso futuro, sobre os nossos planos, de como vai ser. Um plano sobre viagem, uma reforma da casa, um passeio. Você pode aproveitar esse tempo que você está tendo também para conversar mais com o seu cônjuge sobre os seus sonhos, sobre o seu futuro, sobre o futuro de vocês, sobre uma carreira profissional, o que você quer ser, o que você pretende ser, o que você está buscando, né? É tempo de você estar se abrindo mesmo, conversando, dialogando em família. Na verdade, essa questão da pandemia mudou a rotina do casal por completa, né? Até mesmo a nossa, como eu continuo trabalhando fora, mas mudou a rotina. Altera-se também dentro dessa rotina as emoções. Isso pode afetar o relacionamento. Ficar em casa o dia inteiro, por exemplo, acarreta em cozinhar, lavar, passar, limpar e por aí vai, não é verdade? São tarefas para quem? Para a mulher? São tarefas do casal, mas embora a mulher acaba fazendo um pouco mais. Mas é uma tarefa do casal. Né? E é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil. Se os dois trabalham fora, os dois têm que se ajudarem e organizar tudo. Agora, quando os dois estão em casa, os dois precisam continuar se ajudando. Não sobrecarregar um e o outro ficar de boa. Mas os dois precisam se ajudar. Um pouquinho ou uma pequena coisa que um faça, isso vai ser de grande valia para o conjunto, para a equipe família. Para não sobrecarregar, né? Para não sobrecarregar um ao outro, o outro tá fazendo um monte de coisa e o outro tá sentado, tá de boa ali, né? Então, diante do momento que vivemos, uma coisa pequena que a gente deixa de fazer, uma atitude quase sem importância no nosso dia a dia, como uma louça que não foi lavada ou uma tampa do vaso que ficou levantada, pode levar às desavenças. E isso acaba trazendo também à tona problemas que não foram resolvidos no passado. O casal tem muito disso, e um pouco mais das mulheres, na verdade, né? Elas começam a discutir, aí começam a lembrar de coisas. Tem um papelzinho aqui. Começa a lembrar de coisas que não foram resolvidas no passado, né? Você lembra aquela situação assim, assado? Então, você não lavou a louça aquela vez, eu não vou lavar agora também. Então, o casal tem muito disso. Então vamos evitar, se você pode, evite, é a melhor coisa. Ouvindo de um amigo nosso esses dias atrás, eu gravei muito isso porque eu achei muito bonito da parte dele. Ele foi sair de casa, e ele falou assim, antes de sair de casa eu lavei a louça, porque eu sei que a minha esposa não gosta. Eu sei que ela não ia ficar brava, ela não ia brigar comigo, ele comentou, mas como eu sei que ela não gosta, então eu já evitei. Eu falei, tá certinho.
É isso mesmo que você tem que fazer. Então vamos evitar esse tipo de coisas que a gente pode fazer. Né? Que pode trazer desconforto, pode trazer problemas desnecessários, aquela coisa toda que a gente faz. Então, um ajudar o outro pode ser muito bom para a família. É bom para a família, né? Não sobrecarrega, como a gente disse. Se quisermos que o nosso relacionamento continue, fique, nossa paz de espírito não seja perturbado pela quarentena, não seja perturbado por esses dias de folga que a gente tem tido, não seja perturbado pelos afazeres, por tudo que a gente deixa de fazer, nós possamos ser mais organizados. Saber que disciplina e organização são essenciais. Porque quando passamos muito tempo juntos, assim como a gente está de férias, a gente fica 30 dias de férias, surgem as irritações, as cobranças e os conflitos. E nesse período de mais de 2 meses, não será diferente, não seria diferente, né? Pois é. E para os casais com filhos pequenos, por exemplo, aqueles menores aí de 3 anos, 5 anos, né? O interessante para os pais seria o quê? Fazer um revezamento. Ora fica com o esposo, a esposa tem seu tempo. Lembra daquele tempinho que a gente falou lá no começo? De ter um tempinho a sós? Essa é uma sugestão. Quando o esposo está com as crianças, cuidando, se distraindo com elas, tendo um tempo de qualidade com elas, a esposa tem o seu tempo de descanso, e tem o seu tempo de leitura ou de oração ou alguma coisa do gênero. E vice-versa, né? Quando o marido quer ter o seu tempo, a esposa toma conta das crianças, assume essa responsabilidade para deixar o tempo totalmente livre para o seu cônjuge. Manter também, né? Manter Mantenha também os bons momentos, Mantenha. né? A gente acaba deixando as preocupações, tanto não só como isolamento, só ficar em casa, como eu disse, mas outras preocupações que podem acontecer, né? Mas vale muito a pena a gente fazer um jantar à luz de vela, mesmo estando em casa. Olha que chique, né? Fazer um jantar à luz de vela, preparar algo diferente, preparar uma comida que o seu cônjuge gosta. Se você não quer preparar, você pode pedir uma comida gostosa que o marido gosta ou que a esposa gosta. Assistir um filme é muito gostoso também. Ver fotos antigas para relembrar bons momentos. Olha que interessante esse negócio de foto. Essa semana estava ouvindo no WhatsApp chegando um monte de mensagens, um monte, né? Aí os dois curiosos aqui foram ver. Aí, olha que interessante, eram os nossos familiares lá da outra cidade compartilhando fotos antigas. Fotos de quando a Ju era bebezinha, era a coisa mais linda do mundo, meu filho. Você não tem ideia, né? Toda remeladinha assim, sabe? Cabelo em pé. Todo continua. Então, é uma coisa muito legal, muito bacana. Agora você imagine, pegar as suas fotos como casal, né? Ver as fotos de quando vocês namoravam, né? As fotos de festas, de passeios, de noivado, de casamento, e reviver aquilo como casal. Se você tem filhos, então melhorou ainda mais. Eles amam. Que os filhos adoram ver essas coisas, de entender, de poder conhecer um pouquinho da história de você casal, de vocês dois, passar para as crianças. Então eles se entendem, eles se descontraem, eles se envolvem nisso. Isso é algo muito rico. São momentos maravilhosos, momentos que a gente precisa ter, momentos que a gente precisa guardar, precisa passar para que enriqueça cada dia mais a nossa família, o nosso relacionamento. E esses momentos rendem boas risadas e muitas emoções.
E com certeza as crianças vão gostar. Eles gostam muito mesmo, não somente de fotos, mas fazer um brigadeiro, sentar-se no sofá, Uma e pipoca. uma pipoca, e até mesmo comendo, né, essas coisas boas, vendo as fotos, curtindo aí a sua família. É muito gostoso também, né? Faz muito bem para toda a nossa família. E queremos conclusão desse nosso bate-papo, dessa nossa primeira conversa em casais, é que possamos ser, na verdade, possamos mesmo ser uma equipe, possamos formar uma equipe. Nós, como marido e mulher, incluindo os nossos filhos, é uma oportunidade que nós temos de fazermos equipes fortes, equipes saudáveis, equipes firmadas no Senhor, mostrando para nossos filhos não o desespero, o pânico, o medo, mas mostrando para eles uma fé, uma esperança e uma forma de nos colocarmos um do lado do outro, dialogar, compartilhar como estamos nos sentindo, ouvir a outra parte, ter uma conversa saudável e também saber ouvir, parar tudo o que a gente está fazendo, conversar olho no olho e saber se expressar e saber ouvir. Isso é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo aí com o nosso cônjuge. Concluindo ainda esse tempo, a convivência que estamos, entre aspas, forçados, né, fecha aspas, a ter nesse tempo, nos leva a sermos flexíveis e abertos. Assim como a Ju disse, né, ouvir, mas ouvir com amor, ouvir com paciência, ouvir com alegria. Às vezes nós ouvimos, mas nós não concordamos. E quando a gente pensa em ser flexíveis, precisamos pesar a opinião do nosso cônjuge. Precisamos pesar, levar em conta, na verdade, o que o cônjuge está colocando. Não ter a nossa última palavra e pronto. Infelizmente, muitos casais têm essa dificuldade, têm esse problema de conversa, de relacionamento, porque um quer ouvir o outro. E se a mulher fala, o homem não aceita, ou se o homem fala, a mulher não aceita. Ambos querem mandar, ambos acabam se discordando porque querem estar à frente de alguma coisa. Precisamos ser flexíveis. Sim. Precisamos entender e se a ideia que o assunto for tratado não for de acordo, precisamos conversar com amor para que chegamos a uma conclusão sensata, uma conclusão amigável e, acima de tudo, que vai fazer com que o relacionamento do casal e da família cresça e se fortaleça e não diminua e não quebre e nem haja desespero. Queridos, nós estamos, infelizmente, nesse ponto, passando por um tempo onde muitos casais, muitas famílias se perderam, se corromperam. Casais que houve separação, famílias destruídas. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, tem uma passagem muito interessante que fala da mulher e as 10 dracmas. As dracmas é um dinheiro grego, uma moeda grega, que quando a Bíblia se refere a ela, se refere a valor. Não no valor no dinheiro, mas ela é traduzida como algo de valor. E nós queremos fazer essa conclusão, esse encerramento, e eu quero deixar isso gravado no seu coração. Que o que há de mais valor na sua casa? Entenda que a sua casa, de mais valor não é
A pintura, o planejamento, a estrutura, Os móveis, a fachada, os móveis. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso. Mas o que há de mais valor na sua casa é sua família. Sim. É você e a sua família. E nessa passagem bíblica, ela conta que a mulher perdeu uma dracma. E o interessante é que ela não sai contando para ninguém. Ela simplesmente pega uma luz, a Bíblia trata como candeia, ela acende, isso quer dizer que estava escuro o local, e ela começa a procurar e procurar e procurar por essa dracma que ela se perdeu. E eu quero deixar aqui para você. Será que você tem deixado se perder alguma coisa no seu lar? Será que algo de valor tem se perdido no seu lar? A alegria, talvez a descontração, talvez o respeito, talvez o aprender a ouvir, a respeitar o seu cônjuge. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Acenda a luz da candeia. E para nós hoje essa luz nada mais é que Jesus. Amém. Jesus é a luz. Ele é a luz. Então não deixa os valores se perderem. Precisamos sair melhor, dessa situação. Precisamos sair melhor dessa quarentena, desses dias que nós temos vivido dentro de casa. É verdade. Pessoas melhores, mais fortes, mais firmes e amando ainda mais a nossa família. É verdade. Enfim, estamos vivendo um tempo diferente. Ele teve o seu início, mas nós não sabemos como terá o seu fim. Cabe a nós vivermos esse período da melhor maneira possível, com muita fé e esperança em Jesus. Em Jesus. Amém? Bom. Possamos valorizar sempre a nossa família em primeiro lugar. É verdade. E para encerrarmos, nós queremos fazer uma oração. Se você puder, pegue na mão do seu cônjuge, aí que está do seu lado, se os seus filhos estiverem aí juntos, pegue nas mãos também e ore pelo seu lar agora. Peça para que o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Ele seja a luz no seu lar. Ele seja quem preencha todo o vazio. Ele seja quem ajude em todo momento a sua vida, as suas dificuldades. Amém. Vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo. Amém. Esse tempo tão especial, Pai. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Amém, Ó Deus, obrigado pela tua grande misericórdia, teu grande amor que é sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor é fiel e nos ama mesmo nós sendo tão pecadores, falhos, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, demonstra o teu amor por nós sempre. E nós te agradecemos porque nós somos fruto desse amor. E cada família, cada casal que está assistindo e ouvindo agora é fruto desse amor do Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Pai amado, para que o Senhor, ó Deus, cuide desses casais, cuide dessas famílias. Que essas famílias se fortaleçam no Senhor a cada dia mais. Que essas famílias sejam tocadas, sejam firmadas e sejam, ó Deus, transformadas pelo poder do Senhor. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, alcança eles com a tua graça nesse momento. Amém. Alcança cada um com o teu cuidado. E que possamos, para a glória do Senhor, sairmos mais forte desse tempo tão diferente que estamos vivendo, desse tempo tão novo que estamos passando. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.
Deus é conosco. Deus abençoe seu lar, sua família e que tenhamos dias melhores com a graça e a misericórdia do Senhor. Em Amém? nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijo, irmãos.